Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu comecei a tratar do capítulo 3, denominado o princípio de distinção. A ideia geral é que o governo representativo ele foi instituído com a plena consciência de que os representantes eleitos eles seriam e deveriam ser cidadãos diferenciados. Socialmente o que? Diferentes daqueles que os elegeram. E eu já falei disso no vídeo passado. Hoje, para tornar mais evidente essa característica, eu vou ver como esse princípio de distinção foi estabelecido na França, tá? Mas antes de falar um pouco mais sobre esse assunto, já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos estudos. Agora sim, vamos lá? Na França, nós tínhamos os cidadãos ativos e os cidadãos passivos, ou seja, os que tinham direito ao voto e os que não tinham. A questão é que a Assembleia Constituinte logo estabeleceu direitos de votos mais amplos, ou seja, mais pessoas eram consideradas com requisitos para votar, tá? Embora, né, pelo menos para os nossos padrões atuais, se a gente for comparar, vai nos parecer, é claro, um modelo bem restrito, tá? Para ser considerado um cidadão ativo, você tinha que pagar o equivalente a 3 salários em impostos, que dava então direito de voto. Além disso, as mulheres, servos, os pobres, os sem-tetos, os monges, eles não tinham direito de votar, tá? Uma vez que sua posição os tornava muito dependentes de outros para terem a sua própria vontade política. A exclusão desses cidadãos passivos do direito ao voto atraiu aí muita atenção dos historiadores no século XIX e no início aí do século XX. E é bom notar que essa questão não deixa de ser importante, pois implica que, aos olhos dos eleitores aí, os direitos políticos eles podiam ser legitimamente dissociados dos direitos civis, sendo esses direitos civis os únicos que eram gozados indiscriminadamente por todos os cidadãos. E aí, estudos recentes mostram, no entanto, que o direito de voto instituído pela Constituinte era realmente extenso para a cultura daquela época. Estima-se aí que o eleitorado francês, que cumpriu os requisitos estabelecidos em 1789, era de aproximadamente 4,4 milhões de pessoas. Os decretos de também agosto de 1792, que estabeleceram esse sufrágio universal, realmente expandiram o eleitorado. Mas isso vai se dever principalmente à redução da idade de voto de 25 para 21 anos para os homens. E aí, consequentemente, mulheres, empregados e aqueles sem residência permanente ainda estavam excluídos da possibilidade de votar. Embora a proclamação do sufrágio universal para os homens fosse percebida como um evento histórico, a mudança real foi limitada, né? Depois de 1794, os termidorianos, sem ressuscitar os termos de cidadão ativo e cidadão passivo, eles voltaram a um sistema eleitoral que não era diferente do que? De 1789. Mas ainda eles condicionavam o voto à capacidade de ler e escrever. Só para explicar aqui,
O que chamamos de reação termidoriana é a conspiração e articulação dos girondinos contra os jacobinos em 1794. Bom, eu não vou explicar aqui a Revolução Francesa, mas se você está em dúvida, busque conhecer mais desse período, tá certo? E aí, a justificativa que eles usavam para inserir a capacidade de ler e escrever como condição para votar era que o sigilo de votação exigia a capacidade de votar por escrito. E aí, após a virada termidoriana, o eleitorado era grande, provavelmente 5,5 milhões de cidadãos, tá? Na França, então, o debate sobre a popularidade do governo representativo não se concentrou em quem poderia votar, tá? Mas sim em quem poderia ser votado. E aí, em 1789, a Assembleia Constituinte decretou que só poderiam ser eleitos aqueles que satisfazessem as duas condições de quê? De possuir terras, tá? E em pagar impostos que eles vão chamar de marque d'argent, que é o equivalente a 500 salários. E aí, esse decreto, marque d'argent, tornou-se o centro das discussões, tá? Alguns apontando as controvérsias e se opondo, enquanto outros os defendiam esse decreto. Enquanto a exigência do imposto de trabalho de 3 dias para os eleitores apenas vai privar um número relativamente pequeno de eleitores, né, desse direito de votar, a inserção do que a gente está chamando aqui de marque d'argent para esses deputados, ela vai ser muito mais o que? Restritiva, tá? O que eu posso dizer, para usar uma terminologia não contemporânea, mas prática, que os membros da Assembleia Constituinte consideravam o voto um direito, mas o exercício do cargo era visto como uma função, já que uma função era considerada exercida em nome da sociedade. E aí, a sociedade ela tinha o direito de mantê-la longe das mãos de pessoas não especializadas. O objetivo era reservar os cargos de representação aos membros das classes proprietárias de terras. E a Assembleia Constituinte optou por fazê-los por meio de quê? Dos meios explicitamente legais. O decreto, ele levantou objeções imediatamente, tá? Alguns constituintes argumentaram que a qualidade do representante dependia apenas do voto e da confiança do povo. E aí, em 1791, diante da ameaça de uma radicalização da Revolução, a Assembleia foi finalmente forçada a abandonar esse governo do marque d'argent. Tá? Bom, o arranjo que substituiu esse decreto foi projetado para atingir o mesmo fim, só que por outros meios. Tá? Em 1789, a Assembleia Constituinte havia estabelecido um sistema de eleições o quê? De eleições indiretas, tá? E aí, ele foi concebido como um mecanismo de filtragem que assegurava a seleção de cidadãos eminentes. Foi decidido que os eleitores se reuniriam em assembleias primárias, tá? Para eleger os eleitores. E aí, a cada 100 cidadãos ativos, eles elegiam um para ser selecionado para o próximo turno. Estes, então, eles se reuniam a nível do departamento para eleger os deputados. Em 1789, a Assembleia Constituinte também ditou uma exigência intermediária para os eleitores da segunda fase. E aí, o que eles instituíram? Um pagamento de uma taxa que era equivalente a 10 dias de trabalho.
Em 1791, a Assembleia ela retirou a regra marque d'argent, né, que era a exigência desse patrimônio e desse pagamento de taxa, mas manteve o sistema de eleição indireta e aumentou a exigência de um imposto intermediário, tá? Decidiu-se, então, que apenas aqueles que pagassem o equivalente a aproximadamente 40 dias de salários poderiam ser eleitos na segunda fase. E aí, esse era um valor bastante elevado, que novamente vai restringir quem poderia ter acesso ao governo. E seria também uma forma de modificar o marco d'argent. A medida significou, na prática, mudar a barreira de entrada de um degrau da hierarquia eleitoral para outro. A suposição implícita era que os eleitores com terras da segunda fase rotineiramente elegiam representantes de suas fileiras, de suas classes, embora pudesse ser replicado para um movimento popular que esses eleitores eles eram livres para eleger pessoas de mérito, independentemente da sua classe social, mas não era isso que acontecia, né? O novo regulamento, ele foi efetivamente bem sucedido na redução significativa do número de pessoas elegíveis, tá? Nessa segunda fase. E aí, em 1792, todos os tipos de requisitos patrimoniais e também fiscais, eles foram abolidos. Mas o princípio de eleição indireta foi preservado. Os termidorianos, eles voltaram ao sistema de 1791, que era sem exigências patrimoniais ou fiscais para esses deputados, mas restritiva para os eleitores da segunda fase. Mesmo assim, os estudos estatísticos eles confirmaram que ao longo da Revolução, inclusive em 1792, as assembleias eleitorais da segunda fase elas foram dominadas pelas classes dos proprietários. Isso se refletiu na composição da Assembleia Representativa Nacional daquele período. A própria convenção era uma assembleia de juristas. E aí eles eram eleitos pelos camponeses. E o que a gente percebe é que houve um efeito socialmente seletivo das eleições, embora certamente menos acentuado do que na Inglaterra, como a gente viu no vídeo passado, tá? Também na França, os fundadores do governo representativo, eles pretendiam estabelecer um sistema em que os eleitos eles fossem geralmente mais ricos e mais proeminentes do que os eleitores. Mas enquanto na Inglaterra esse resultado ele foi parcialmente alcançado por meio da operação silenciosa de normas e restrições sociais, na França um resultado até semelhante ele foi alcançado por meio de arranjos institucionais totalmente até explícitos, tá? Que era a exigência fiscal para eleitores da segunda fase e o princípio da eleição indireta. O sistema de eleições indiretas, que era visto como um filtro da democracia, merece até atenção especial porque foi mantido durante toda a Revolução. Tá? Enfim, o que o Manon quer ressaltar com esse tópico é que tanto na Inglaterra como na França houve um princípio de distinção entre eleitores e eleitos. A ideia dos fundadores do governo representativo era selecionar pessoas que se distinguissem da população em geral. Claramente, né? Na França, como eu já disse, isso foi estabelecido por meio de arranjos institucionais. Enquanto na Inglaterra, isso foi, em partes, tá, alcançado por meio de normas e restrições sociais. Bem,
Na terça que vem, eu vou falar um pouco de como esse princípio de distinção ele foi detectado nos Estados Unidos, tá? Para que eu possa apresentar logo em seguida as conclusões do Manon sobre o que ele chama desse princípio de distinção do governo representativo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima terça-feira.